Esta também conferência colocamos o será micro. gravada agora. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por participar de mais um evento do IBF Global. Gostaria, antes de tudo, agradecer, em nome do IBF da diretoria, os nossos palestrantes de hoje, o Bruno da XP, CFO da XP, o Diego Barreto, CFO da iFood, e o Luiz Gonçalves, que tivemos uma grata surpresa, que quando convidamos, ele era presidente do Brasil, e acabamos de saber a notícia que ele acabou de ser promovido à Latinoamérica. Então, em nome de toda a diretoria, Luiz, queremos te parabenizar e desejar muito sucesso, e conte sempre com o IBF, qualquer coisa que você precisar, passar recado para toda a comunidade nossa financeira. Eu queria um pouquinho... Eu deixo você depois a palavra, que eu sei que você preparou para nós um vídeo muito, muito interessante. Aí veremos um pouquinho também os seus desafios e realmente desejamos sucesso nessa nova etapa profissional. Antes de começar, eu queria ter alguns recados, como de costume. Agradecer às pessoas que estão participando pela primeira vez do IBF Global. O IBF Global é uma iniciativa dentro de outras iniciativas do IBF de São Paulo, que hoje somos a maior comunidade de executivos de finanças, temos mais de 1.000 associados, é um ecossistema realmente de todos os executivos financeiros. Agradecemos as nossas empresas mantenedoras, 99, B3, Banco Alfa, Celep, Deloitte, IBM, KPMG, Mastercard, PwC, Sempol e SAP. Um agradecimento especial para a Dell, e principalmente também para o CFO da Dell, que também faz parte do nosso comitê do IBF Global, que é o João Ribeiro, e um agradecimento especial também para a Dell, que hoje vai ser o nosso patrocinador exclusivo. Muito obrigado, obrigado pela confiança e para poder trazer até esse tema de negócio disruptivo na pandemia. Dito isso, eu queria passar rapidamente 3 recados. O IBF Global, contrariamente a outras iniciativas do IBF, é dedicado exclusivamente para um público de executivo de finanças C-Level. Nós temos hoje vários eventos, só queria lembrar que para setembro teremos alguns eventos no dia 9 sobre certificação do CFO, dia 11 teremos um evento de IBF Mulher e dia 16 um evento sobre a reforma tributária. Dito isso, gostaria um pouquinho, Rosa, se você puder já colocar o vídeo que o Luiz nos vai prestigiar, e depois deixo um pouquinho o Luiz até comentar um pouquinho o tema que nos apresentou. Tá bom, Rosa? Se você quiser, pode colocar o vídeo, por favor. I founded Dell Computer Corporation because I felt that... It all began back in 1984 when I started selling souped-up computers out of my University of Texas dorm room. I believed that people needed access to affordable technology. And over the next 10 years, we grew into a company that helped democratize the PC. The world has changed dramatically since our company began. And so have we. The Internet of Things, artificial intelligence, virtual reality, and the cloud are unleashing an unprecedented wave of innovation and progress. At Dell Technologies, we're creating technology that is driving this revolution and shaping our digital future, empowering organizations to reinvent their industries, enabling people to live richer and more connected lives, and giving humanity the tools to build a more productive, inclusive, and sustainable world.
We have always believed that if we build the right technology, we can advance human progress. When I look at what lies ahead, I realize that we've barely just begun. Muito bem. Muito bem. Luiz, por favor, a palavra está com você. Acho um vídeo realmente muito interessante. Eu queria que você comentasse um pouquinho o vídeo e o seu recado, em nome da DEO, para a comunidade de finanças. Último recado, por favor, as pessoas que estão nas residências ou no escritório em casa, por favor, fechem as webcam para fazer e colocam em mute. E, por favor. Pronto. Muito obrigado. Ô, Luiz, pode? Vou fazer o marketing aqui, ó, Luiz, ó. Ó o marketing aqui. Depois a gente negocia aquele preço camarada, mas o marketing está feito, hein? Muito obrigado, Bruno. Antes de mais nada, Pierluigi, muito obrigado pelo convite. Agradeço também a toda a organização do IBF. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu quero realmente endereçar a questão toda de como nós nos movimentamos ao longo de vários anos e como a gente vem enfrentando essa situação agora. Eu tive a oportunidade de conversar com o Pierluigi durante a semana e eu contava para ele que eu estou há 20 anos na companhia e os primeiros 10 eu trabalhei 100% remotos. A Dell não tinha um escritório aqui no Brasil, exceto a planta em Porto Alegre. Eu trabalhava em São Paulo, depois aí eu mudei para o Chile, para o México, voltei para o Brasil. Mas o fato é, a questão do trabalho remoto na Dell já era muito bem incorporada. Mas eu vou contar um pouco também o que é essa companhia para vocês entenderem um pouco qual que é o desafio que a gente tem pela frente. A Dell é uma empresa que está presente em mais de 180 países, 90 bi de receita, tem mais de 27 mil patentes e aplicações, servimos 98% da lista do Fortune 500, investimos aproximadamente 20 bilhões de dólares nos últimos 5 anos em P&D, 160 mil funcionários no mundo, e aqui no Brasil nós temos uma planta, o que é uma situação bastante, eu diria, peculiar, frente aos meus colegas no resto do mundo, já que a maioria das plantas estão ali na Ásia, alguma coisa nos Estados Unidos, mas essencialmente na Ásia. Aqui no Brasil somos aproximadamente 4 mil funcionários, 20 anos operando aqui, eu fui contratado no início da operação, e é uma empresa que hoje voltou para a parte de infraestrutura de tecnologia. Vocês viram ali no vídeo, o Michael começou com aquele negócio PCs que ele reformulava no dormitório da universidade, e ele é um dos dropouts, não chegou a se formar, mas hoje nós somos uma empresa que temos liderança no mundo inteiro em soluções de infraestrutura e tecnologia da informação. Então, só para ter uma ideia, aqui no Brasil nós somos líderes em servidores, em soluções de armazenamento, soluções de virtualização, PCs também, notebooks, soluções de orquestração de cloud e soluções também de infraestrutura de cloud. Ou seja, essa companhia se expandiu muito, realmente conseguindo fazer essa orquestração e conexão em todos os elementos de tecnologia que vão desde o desktop do notebook do Bruno até o que está ali no data center e como que ele pode trabalhar mesmo estando em qualquer lugar, em qualquer situação. A parte tecnológica por trás é bastante complexa. Agora, vamos falar da empresa, porque no final do dia, a Dell também tem o mesmo problema que todos vocês, ou seja, uma empresa grande, com processos, com sistemas, que usa muito do seu fluxo operacional baseado em tecnologia e aplicações, mas o fato é, essa nossa jornada já começou lá atrás. Então, desde o princípio, o desenho das nossas aplicações já pensavam no trabalho remoto para possibilitar que os colaboradores tivessem acesso a essas ferramentas naquele momento, num conjunto bastante limitado de devices e situações,
mas sempre com segurança, especialmente a segurança da informação. Ao longo do tempo, a gente foi sofisticando e aperfeiçoando esse modelo e convidando aqueles colaboradores que até tinham residência fixa dentro dos sites da Dell a se engajarem no trabalho remoto. O que significa que, quando surgiu a pandemia, em menos de um mês nós conseguimos mover 90% de toda a nossa força de trabalho para o trabalho remoto. Muito já estava, né? Já existiam pelo menos uns 30% que já estavam nessa situação. A única coisa que ficou realmente dentro do site foram as operações fabris, porque essas, obviamente, dependem das pessoas estarem lá. Mas eu falo disso porque não é uma jornada que começou do dia para a noite, e nós passamos por toda essa curva de aprendizado, que vai desde o como é que eu sei que o Luiz Gonçalves está trabalhando se ele está em casa, né? Como é que eu sei que ele não está na praia, surfando, tal? Como é que eu sei que os dados da companhia estão seguros? Como é que eu garanto a unidade e a integridade dessa companhia, já que as pessoas não vêm para o escritório, a gente não se vê, não fala? Como é que eu garanto a colaboração e o trabalho voltado para a inovação, sendo que as pessoas não estão interagindo e até trazendo seus insights de uma forma tão intensa e, às vezes, naquele canal informal, que é o almoço junto, o papo do corredor, o cafezinho e assim por diante. Então, essa jornada a gente já... eu quero deixar aqui depois para a gente poder explorar um pouco mais, mas tem muitos aprendizados aí, né? E, por fim, falar que a companhia sempre teve uma preocupação muito grande com essa integração dos colaboradores. E quando você vai para a casa do colaborador, essa integração acaba se estendendo à família, porque você levou o trabalho para casa, é diferente de trazer o trabalhador para o seu ambiente. Então, todo o aspecto, não só de saúde física, mental, familiar, acomodação, ergonomia, o ambiente em si, o aconselhamento, o acompanhamento, para garantir que aquele fosse um modelo de sucesso que servisse mais como uma opção do que mandatório. Agora se tornou até, de certa forma, mandatória pelas circunstâncias, mas sempre esteve no escopo do tratamento da relação entre colaborador e companhia. E por aqui eu encerro, até para a gente poder também ouvir os demais relatos e passar para depois para o Q&A, né? Vamos fazer isso, a primeira parte. Bom, Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria só... Obrigado a Deus por ter patrocinado esse evento, esse tema super interessante e estratégico para todos os executivos de finanças. Só para concluir os recados, eu queria dar um agradecimento especial para todos os membros. Na verdade, nós temos 12 membros do IBF Global. Eu sou o líder, mas tenho uma equipe, uma turma de pessoas realmente fantásticas, iniciando por ordem alfabética, não é? Anali Duarte, que é a diretora do Bank of America, Reginaldo Silveira, que é o CFO do Google, JP, que é CFO do 99, Bruno Ribeiro da Dell, um agradecimento especial por ter trazido não só a Dell, mas também nós pedimos para o João para trazer um executivo da Dell, e ele claramente conseguiu que o Luiz pudesse estar hoje com a gente. Muito obrigado. Temos o Luiz Alexandre Araújo, da Hughes Technology, Mário Jansen, que é o presidente do Banco da Financeira da BMW. Eu queria aproveitar e até dar um agradecimento para o Mário, que nós conseguimos fechar uma parceria. Então, a partir de setembro, a BMW fará para todos os associados, divulgará alguns planos. Eu queria agradecer o Mário também por ter propiciado esse apoio para o IBF. Maurício Fernandes, que é o CFO da Mastercard, Paulo Mendes, que é CFO da SAP, Renata Muramoto, que é sócia da Deloitte, Sérgio Dias, que é sócio da Price, e também aqui um agradecimento ao Sérgio, muito obrigado, porque foi quem trouxe a Price, foi o Bruno, fez a aproximação, muito obrigado, Sérgio. A Estânia Moraes, que é a CFO da Siena, e o Thiago Azevedo, que é o CFO do Mercado Livre. Como vocês podem ver,
temos uma equipe, eu tenho uma equipe fantástica de pessoas que ajudam a formatar esse evento. Nós fizemos o do IBF Global em maio. Luiz, acho que a sua internet não está colaborando aí nesse momento. Eu tava vendo se era minha aqui, mas eu estava na mesma dúvida. Você falhou, Pierluigi, cortou muito. Então vamos repetir rapidinho. Parei um pouquinho no Thiago Acevedo, que também queria agradecer, que trouxe o Diego da iFood, que já é o nosso palestrante, e como a nossa conexão nesse período de pandemia às vezes vai, eu queria imediatamente passar a palavra. O nosso evento vai se dividir em 2 etapas. Primeira parte, ouvir um pouquinho de vocês. Bruno, se você quiser comentar como que a XP, como chegou, um pouquinho falar da XP para dentro, compartilhar para os colegas da executiva de finanças como que a XP tomou essa decisão. Você que se forma também sócio, acompanhou toda a trajetória, como que vocês maturaram essa decisão de realmente disruptiva de, por exemplo, colocar todo mundo no home office, que você estava me comentando? Queria um pouquinho que se nos contasse da XP para dentro, por favor. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos. Prazer estar aqui falando com todos vocês e obrigado pelo convite aí, Pierluigi. Falar assim da XP para dentro, eu posso perturbar todo mundo e ficar horas falando aqui, que eu gosto muito do tema e eu falo bastante. Mas eu vou focar na questão da pandemia, né? E como que a gente se portou. Bom, primeiro nós tivemos, não sei se sorte é a palavra certa, né? Mas o segundo caso de Covid no Brasil, ainda em fevereiro, quando não tínhamos a dimensão do tamanho, da proporção que a pandemia geraria no Brasil. Foi um sócio nosso que voltou de um voo da Itália, e aí, curiosamente, só contar aqui, ele tinha uma festa que ia estar com sobrinhas, família, no final de semana. Ele chegou numa quinta-feira, se eu não me engano, ou numa quarta, veio no escritório, teve contato com algumas pessoas, e aí, por desencargo de consciência, dado que ele tinha voltado da Itália, falou, deixa eu fazer esse PCR, ver e tal, e positivo. E aí foi aquele negócio na empresa, né? A gente, bom, e agora criamos rapidamente um grupo de crise, né, do Covid, como é que a gente reage? Aí, primeira decisão rápida que a gente tomou foi da nossa humilde contribuição aí para o Luiz, né? Compramos mais de 1.000 laptops da Dell. Nós já tínhamos uns 1.500, mas falamos, olha, se amanhã tiver que ter empresa em home office, precisamos ter notebook, né? E foi a primeira medida. Junto com ela, isolamos todas as pessoas que tiveram contato com esse funcionário, mandamos todo mundo para casa, entramos em contato com o Ministério da Saúde, ver protocolo, o que tinha que fazer. Enfim, aí foi aquele war room, literalmente, para resolver a questão da pandemia. E aí veio a pandemia, assim, várias pessoas da XP foram testando positivo, né, ao longo do tempo, e a gente acabou rapidamente decidindo mandar todo mundo para casa, salvo aquelas pessoas que teriam que estar presencialmente aqui, né? Algumas pessoas de mesa, de TI e etc. E, em paralelo, fomos trabalhando como levar os monitores, toda a infraestrutura para casa dessas pessoas, de forma que a gente pudesse ter 100% da empresa
home office. E, assim, em pouco tempo, a gente tinha 100% da empresa em home office. E aí o que eu comentei no início, se você me perguntasse em fevereiro, falar assim, Bruno, 100% da XP vai estar em home office em março. Ah, e by the way, o volume na plataforma de vocês vai explodir, vai mais do que quintuplicar. E aí, o que vai acontecer? Eu ia falar, olha, vamos ter problema, porque imagina, todo dia, né, na nossa plataforma você está resolvendo problema, conexão com a bolsa, fluxo de cliente, pepino que acontece no back-office, TI, que você resolve ali no dia a dia. Falando, como é que a gente vai fazer isso todo mundo remoto de casa? Resultado aí, adiantando o filme, que não só nós resolvemos, como nós antecipamos uma série de melhorias que estavam previstas para acontecer para mais de um ano, e nós tivemos que antecipar por conta do volume explosivo que aconteceu nas nossas plataformas, e aí nas 3 marcas do grupo, né, tanto XP, quanto Rico, quanto Clear. E isso tudo trabalhando com a turma de casa, e a gente foi aprendendo. E aí um pouco do que o Luiz comentou, né, de usar a tecnologia para medir performance, para saber o que a pessoa está fazendo, isso de fato se mostrou uma ferramenta muito útil. A gente trabalha aqui na empresa, mais de 1/3 da nossa empresa é de tecnologia, né? Então, a XP, eu estou na XP desde 2012, é uma empresa que foi fundada em 2001 e se transformou muito ao longo da sua história, e hoje eu digo que é uma empresa de tecnologia que atua no mercado financeiro, mas a empresa realmente, mais de 1/3 da companhia em tecnologia, os devs trabalhando de casa de forma muito mais produtiva, podendo concentrar no desenvolvimento de códigos e interação. A turma da mesa, se você perguntar para a nossa turma da mesa, a turma criou chats online, botamos as telas todas lá, trabalham em contato e ficam em contato diário e funcionando muito bem, e por vários ali melhor do que se presencialmente estivesse, né? Então, eu acho que, assim, de forma rápida aqui, toda crise traz oportunidade, né? Não é à toa que em chinês, né, crise são 2 caracteres, um de crise e o outro de oportunidade. E a pandemia é terrível, o problema de saúde é uma crise de saúde. Várias empresas aqui, vários CFOs aqui podem estar em setores que foram muito mais afetados naturalmente. Então, assim, realmente uma crise de proporções inimagináveis, e a maior que eu já vivenciei na minha vida profissional. E olha que eu tenho uma idade de mercado aí, eu vivi a crise da Ásia em 97, Long Term Capital Management, e a crise da Rússia em 98, depois desvalorização do real em 99, crise da Argentina em 2000, Brasil em 2001 com a eleição do PT, e por aí vai. Aí, então, vocês conhecem todas as crises. Essa, a maior, sem dúvida nenhuma. Mas, para a XP, a gente tem que se sentir privilegiado, de fato, pelo setor em que a gente está, porque é um setor que eu não preciso do meio físico, eu não preciso de uma loja física para vender o meu produto. É serviço, é tecnologia, é experiência, com plataformas, tudo podendo ser feito de forma virtual, e que acabou se beneficiando, uma vez que essa crise gerou uma recessão, né, de proporções nunca vistos antes. Basta ver o PIB global do segundo trimestre, o que aconteceu. No Brasil não foi diferente. Isso levou os juros no mundo a zero. No Brasil, eu falo que a gente tem juro zero, porque juro de 2% no Brasil, né, é juro zero para o padrão brasileiro. E com isso, a visão do que você precisa fazer com seus investimentos e etc., se tornou cada vez mais uma necessidade, né? E para a gente que vive fomentando o conhecimento de investimentos ao longo da nossa história, né? A educação financeira está no DNA da XP, acabou sendo turbinado por esse momento. Daí o crescimento de volume, que eu falei que a gente teve que investir, e fizemos várias coisas. Então, por exemplo, eu na minha área, como CFO,
eu estava já em vias de contratar pessoas seniors que responderiam direto para mim. Eu contratei 2 pessoas para responder direto para mim, que eu tinha feito entrevista presencial, mas contratei virtualmente, fizeram um onboard virtual, assumiram gestão de equipes e funcionando perfeitamente. A gente teve, há uma semana atrás, um encontro aqui em São Paulo, presencial, e aí as pessoas, nossa, eu não sabia que isso era tão alto, porque não tinham se visto pessoalmente, né? E trabalhando há 3 meses juntos, virtualmente, e funcionando assim como um time. Então, realmente é impressionante. Eu acho que fica muitos aprendizados, né, com essa crise. E a questão do XP de qualquer lugar, o XP from anywhere, do anúncio da Vila XP, ela vem muito nessa nossa visão disruptiva, de não ter medo de arriscar. Óbvio que a gente pode estar errado, né, mas a XP ela tem 3 grandes valores: o sonho grande, mente aberta e o empreendedorismo. E o mente aberta fala exatamente disso, de você não ter medo de arriscar se você acha, né, que a gente brinca assim, erra pequeno, mas erra. Se você não está errando é porque você não está arriscando o suficiente. E a concepção da Vila XP ela vai muito nessa linha. Por quê? O que a gente viu? A gente viu que as pessoas estavam mais felizes. E olha que eu falo que não é home office ainda, é work from home, que ninguém se preparou para isso. Eu não me preparei, eu fui para minha casa, eu tenho 3 filhos, com 3 filhos, isso não é home office, né? 3 filhos dentro de casa, a mulher trabalhando junto comigo, não é home office, você não criou um ambiente ali onde você possa realmente trabalhar de forma concentrada, porque todo mundo teve que se adaptar. E ainda assim, com todas essas dificuldades, lockdown, as pessoas não estão com tempo livre para ir numa academia, para andar na rua, porque as coisas estão fechadas, agora reabrindo. Então, é totalmente fora do padrão. E ainda assim, a gente fez muita pesquisa interna e as pessoas assim mais felizes, né? E eu tenho convicção, pessoas mais felizes, funcionários mais felizes, são funcionários mais produtivos, isso retorna para a empresa de outra forma. E a gente foi observando isso, foi medindo, foi perguntando através das pesquisas quais eram as dores, quais eram os desafios, como que a gente podia ajudar, né? Você sabe, curiosidade aqui, sabe qual foi o maior item de ajuda? E a gente montou uma força-tarefa aqui em São Paulo, com higienização, logística, para no meio do lockdown levar para as pessoas. Hoje eu estou aqui no escritório, isso aqui, essa cadeira aqui, era o que as pessoas mais reclamavam. Falavam assim, porra, cadeira, porque você fica sentado dentro de casa trabalhando, né? Ergonomia, cadeira é boa, essa cadeira é muito boa. Mandamos para casa de todo mundo as cadeiras. Então a gente viu que o XP de qualquer lugar, as pessoas trabalharem de casa efetivamente, tendo que ter uma adaptação, criar um ponto de encontro. A Vila XP é muito isso, né? Um ponto de encontro onde você pode fazer reuniões, você vai fazer o onboarding de novos funcionários da empresa, você pode fazer treinamentos, você pode ter um get-together ali para fazer brainstorming, para ter inspiração, inovação, mas não há obrigação, não é bater ponto, não é ir lá trabalhar dessa Vila XP. As pessoas vão trabalhar de casa, vamos dar a infraestrutura necessária para isso, e a gente acredita que com isso as pessoas terão uma qualidade de vida melhor, e isso é um diferencial muito grande. Eu li vários textos criticando isso, né? Criticando o home office, isso não vai funcionar, já tentaram, mas eu tenho uma visão diferente, porque todo home office, o Luiz comentou que já trabalhou de casa muito tempo, viajando, eu viajo muito também, mas todo home office ele era a minoria. Isso faz uma grande diferença. Então, é diferente nós termos aqui um grupo nosso com reunião, onde 90% desse grupo está numa reunião presencial e 10% está de casa. Óbvio que esses 10% vão se sentir mais excluídos. Agora, quando a gente fala que é para todo mundo, e as principais lideranças da XP estão convictas disso, você acaba todo mundo fazendo a reunião pelo Teams, pela ferramenta aqui desse webinar. Então, você consegue, com isso, ter reuniões diferentes, você tem que se adaptar, a dinâmica é outra, tem que ser mais curto, tem que ser mais objetivo, mas
você consegue ter vários ganhos de compartilhamento de apresentação, enfim, várias coisas que muito mais pessoas conseguem participar. Então, como quase tudo na vida, né, tem prós e contras, e a gente trabalha para minimizar os contras e transformar isso num grande win-win para todo mundo. Então, estamos convictos dessa direção e o tempo vai dizer, se a gente estiver errado, não tem problema nenhum de voltar atrás. É humildade para voltar atrás. Mas, olha, o INPS que a gente teve foi o maior da nossa história. A gente mede, né, o INPS é o Employer NPS. A gente fez o INPS da Vila XP. A gente apresentou o conceito e medimos o INPS. 91. Um INPS 91 é algo inimaginável. Então, isso mostra a cultura da empresa e como que as pessoas abraçaram essa nova forma de trabalhar. Legal. Bruno, muito obrigado. Não, eu realmente compartilho. Eu acho que quando peguei duas palavras de inovação, e para fazer inovação você tem que ter uma cultura em fazer, não tem que ter medo de errar. Eu trabalhei 8 anos com uma empresa japonesa, sei exatamente tudo que pode se passar, mas eu achei muito bacana. Obrigado por essa precisação e esclarecimento sobre essa decisão da XP, te agradeço muito. Diego, muito obrigado, antes de tudo. O Diego já participou de outros eventos nossos do IBF, do IBF Jovem. Conta um pouquinho, Diego, para nós. Eu outro dia li, falando de inovação, realmente você também, o responsável, não sou como CFO, que vocês já começaram a ter autorização da ANAC para começar a entregar comida com drone, enfim. Conta um pouquinho, Diego, não só durante essa pandemia, mas para dentro. Conta um pouquinho para os colegas que realmente o iFood, como toma decisões, qual que é a visão um pouquinho desses negócios, por favor. Claro, obrigado novamente pelo convite, Thiago, cara que eu tenho um respeito profundo, que me convidou, obrigado pela oportunidade de bater um papo aqui com vocês. Cara, a gente reconhece na nossa estratégia um atributo que é tecnologia, né? E quando você reconhece isso dentro da sua estratégia, você não tem uma opção de não ser uma empresa de tecnologia. E aqui eu faço uma crítica muito forte ao empresariado nacional, e me permita ser provocativo aqui. A gente não tem... os executivos, os empresários brasileiros confundem usar tecnologia com ser uma empresa de tecnologia. São coisas completamente diferentes, né? Eu costumo brincar assim, meu pai tem um iPhone, ele usa o iPhone, ele usa uma ferramenta. Eu tenho uma outra relação com o meu iPhone, um nível extremamente mais profundo, que envolve toda a minha jornada enquanto pessoa profissional e social, que envolve as minhas finanças pessoais, que envolve a minha relação social, que envolve tudo. Isso é viver, ter tecnologia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto desse atributo é que ser uma empresa de tecnologia é efetivamente deter a capacidade de gerar tecnologia. Se você vai... trazer alguém para te ajudar eventualmente, tal, ou ter 100% interno, essa é uma outra discussão que a gente não precisa entrar aqui. Mas a gente precisa diferenciar duas coisas, né, nesse ponto, que é ir no mercado, comprar uma solução de prateleira, trazer para sua empresa, integrar, parametrizar, não te faz uma empresa de tecnologia, te faz usar tecnologia. Então, por que eu estou falando desses dois pontos? Porque quando você reconhece isso e acredita nisso, você não tem nenhuma opção a não ser ter todas as áreas da empresa e todos os profissionais da empresa ligados a isso. Caso contrário, você não tem cultura de tecnologia. É como se você dissesse assim, a cultura brasileira é feita porque tem 20% da população que exerce a cultura daquela forma. Não, a cultura brasileira é o que é, porque de forma geral, os brasileiros se comportam assim, os japoneses se comportam do jeito deles, o italiano do jeito dele, o francês do jeito dele. Então, para nós, isso se desdobra do ponto de vista prático com as áreas terem capacidade de geração de tecnologia. Então, eu vou trazer isso aqui um pouco para o meu mundo. No meu mundo aqui, eu tenho um time aqui de 200 pessoas, né, que envolve finanças, legal, procurement, estratégia, M&A e riscos.
Dentro desse time, 15% desse time é de tecnologia. Não é da tecnologia, é de finanças e faz tecnologia. Dentro do meu time existe um CTO contratado por nós, que entende do que a gente vive e trabalha conosco. Então esse é um primeiro ponto importante. Segundo, dentro desse time, a gente chama isso de Finance Digital Transformation, nós temos um outro pilar de data. Esse pilar é responsável por trabalhar data science de verdade. Não é estatística, não é modelo de Excel, não é Access, não é VBA, não são essas coisas. É data. Então, do ponto de vista estrutural, estrutura organizacional, isso se repete em boa parte das áreas da empresa. Eu estou falando aqui de finanças. Do ponto de vista de skills, 100% de todo o time, 100% de todo esse time, é capacitado e opera SQL, que é uma linguagem para você trabalhar com data. Então, você tem na empresa um backbone, que a gente chama aqui de data lake, onde 100% de todos os sistemas e informações da empresa caem, recebem o mesmo labeling, ou seja, a mesma capacidade de ser comunicado na mesma linguagem. Em cima disso vem uma ferramenta chamada Databricks, que te permite modelar com linguagem de data, que é o SQL, no nosso caso, para você trabalhar dentro dessa base inteira. No time, 100% das pessoas fazem isso, incluindo eu. Então, aqui, por exemplo, a gente não tem essa visão de, manda para a área de data esse pedido, faz essa consulta, entra no pipe da tecnologia para fazer um desenvolvimento de um negócio aqui. Não existe isso, né? Então, por quê? Porque você transforma a empresa numa empresa de tecnologia. Você transforma as pessoas capazes de ter um comportamento, capazes de ter uma performance de empresa de tecnologia. Consequência prática disso é que a gente tem hoje na área uns 5 modelos de machine learning feitos pela área, pensados pela área, aplicados na área, gerando resultados na área, né? A gente tem pelo menos uns 40 bots feitos nos últimos 12 meses pela área, pensado pela área. O que acontece quando você monta uma estrutura dessa? E por isso a gente acha isso muito poderoso. Você tira da pessoa, das pessoas, a capacidade de dizer, até queria fazer, mas a TI, eu estaria fazendo muito mais rápido, mas o time lá me diz que o famoso SLA dura X dias. Não existe essa hipótese. Porque no momento em que você tem capacidade de trabalhar com a base de dados da empresa, que é 100% alocada no Data Lake, e no momento em que você tem capacidade de leverage questões de robotização, questões de machine learning, entre outras, você automaticamente tem isso na sua mão. Não existe desculpa. Não tem, com todo respeito à palavra, não tem buchitagem. Se você não fez, é porque você não fez. Não existe outra hipótese. E isso, cara, está gerando um efeito muito interessante, que é a dessistematização da empresa. Porque no momento em que você tem capacidade, de gerar a base de dados e praticamente um front-end que te agrada, você começa a perder a necessidade de ter sistemas de fora, que tem que integrar, que tem que parametrizar, que o dia que você tem que integrar de novo, você vai entrar na discussão orçamentária, você pode pagar 200 ou 500 mil dólares, que o cara globalmente vai pedir um mês para fazer uma parametrização. Então você começa a criar uma geração, uma capacidade que eu chamo aqui de intrasistematização, que é você ter capacidade de criar os front-ends que você quer. Portanto, naturalmente, você vai ter sistemas, né? A gente, no nosso caso aqui, a gente usou o SAP, fez o Go Live durante a pandemia, by the way, sem nenhum problema, rodou tudo bonitinho, mas eu não preciso agora ficar buscando os 337 sistemas que existem por aí, ver se pode, se ele pluga no SAP, se tem API, se não dá, não existe essa hipótese, né? E aí, o que você começa a fazer ao longo do tempo? No momento em que você gera esse empowerment, em última instância, de análise e digitalização no nível da sua equipe, e não de forma centralizada, você começa efetivamente um processo de digitalização de processos, que te permite, em última instância, fazer com que as pessoas efetivamente deixem o trabalho chato manual e vão para um trabalho interessante. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. O time nosso de procurement, ele criou um modelo de machine learning que é capaz de entender a capacidade de risco que a empresa, o iFood, pode tomar na compra de um determinado produto ou serviço ou não, dado o conhecimento, dada a frequência de uso, dada a magnitude, dados os efeitos colaterais que isso pode gerar. Portanto, todas as vezes que alguém entra no Ariba, que é o nosso sistema aqui de procurement, e coloca uma requisição,
O que o modelo fala? O modelo automaticamente diz, cara, isso aqui é ultra complexo, ou gera um risco desproporcional para a empresa, quem tem que fazer isso é procurement. Ou o modelo fala, cara, isso aqui é by the book, não tem nenhum problema, ele te coloca automaticamente uma plataforma, como se fosse um Mercado Livre, tá aqui o Thiago, como se fosse um Mercado Livre no sentido de te dar as opções, onde eu tenho todos os fornecedores homologados com preços bidados, e o próprio requisitante vai entrar lá, como se fosse no Mercado Livre, clica no botão e fala, eu preciso disso, 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 ponto. Ou seja, o que eu tenho nessa modelagem aqui? Eu tenho 67% das minhas compras hoje não são feitas pelo comprador. É feito pelo próprio requisitante em algo parecido com o Mercado Livre, no sentido da usabilidade. O que sobra para o comprador? Sobra só o que é bacana demais de fazer. E aí, quando você olha para o perfil médio das pessoas que trabalham em procurement, é um perfil que não é comum em procurement. Por que não é perfil em procurement? Por que não é comum? Porque procurement tem uma parte que é chata pra caralho. E tem gente que não quer trabalhar nisso e acaba indo rapidinho para a tesouraria, para o FP&A, para o M&A e outras áreas. Então, o que você tem aqui? Você tem pessoas muito interessantes trabalhando no procurement, com uma capacidade grande, formados em ótimas faculdades, com uma perspectiva boa. Por quê? Porque esse cara, na prática, ele faz coisa que é muito complexa, que é muito interessante, com volatilidade enorme, com grande incerteza, e que aí ele vê o efeito do neurônio, da capacidade, da experiência, ter um valor muito grande para aquela negociação. E exemplos como esse a gente consegue aplicar isso em todas as áreas. E aí, enfim, então, acho que só para terminar aqui, para a gente poder bater um papo, o grande ponto para nós aqui no final é entender que a gente é uma empresa de tecnologia. É claro que tecnologia é meio, ela não é fim para uma empresa como a iFood, mas ela só é meio, efetivamente, para empresas que não enxergam na tecnologia uma capacidade de geração de vantagem competitiva. Para a gente, é uma capacidade de geração de vantagem competitiva. E aí, por isso que eu saio com a primeira aprovação, a título de exemplo, primeira aprovação no mundo de uma agência regulatória, no nosso caso aqui a ANAC, aprovando a primeira rota comercial de um drone. Por quê? Porque a gente estabelece essa capacidade aqui dentro. Não é uma questão de, puta, olha que legal, vamos trazer aqui um fornecedor para vir fazer aqui e a gente bota o logo. Não, não tem isso. Por isso que eu tenho hoje carros não tripulados, pequenos carros não tripulados, fazendo entregas em condomínios. Por quê? Porque eu consigo desenvolver essa capacidade aqui dentro. Claro, cooperando, integrando, fazendo coisa com muita gente que é 10 vezes melhor do que eu em alguns aspectos de tecnologia. Mas eu tenho essa capacidade de integração. Por isso que a minha logística hoje é uma logística que tem a maior nível de entrega, número de entrega last mile. O iFood mês passado entregou 43 milhões de pedidos no mês, num prazo médio de 28 minutos. Quando você pega esse nível de volume com essa quantidade de lead time, né, que são esses 28 minutos, não existe precedente nisso, exceto 3 companhias na China. Por que a gente é capaz de fazer isso? Porque não tem um ser humano tocando em nada. Tem tudo um backbone de inteligência artificial rodando completamente a minha logística. Então, é isso que a gente, em última instância, entende como uma empresa de tecnologia e a gente tenta ser muito fiel a isso. Legal. Obrigado, Diego. Até muito legal e entender um pouquinho do seu dia a dia do iFood. E eu estava notando um pouquinho, e agora, mais importante, o Luiz vai contar para nós um pouquinho deu para dentro. Ele já comentou no início, mas é importante ver como, quando falamos de pandemia, não podemos sair do tema de negócios disruptivos, não podemos sair dos temas de tecnologia. Então, tem muita coisa, mesmo de segmentos diferentes, que estamos sempre enxergando, cultura, são algumas anotações que estou fazendo. Por favor, Luiz, nos conta um pouquinho, agora para dentro, como vocês conseguiram, o que vocês fizeram na Dell nesse período e todo esse tema. Obrigado, Pelude. Achei excepcional o relato aqui, tanto do Bruno quanto do Diego, porque eu acho que eles tocam em vários elementos que hoje também são observáveis e talvez a gente possa até considerar como core para trazer a capacidade de execução num âmbito global de uma experiência digital e de uma experiência remota, né? Acho que o Bruno falou sobre arriscar, experimentar, evoluir, se adaptar,
a cabeça aberta, né? Como é que você contrata pessoas, faz onboarding, né? Nós passamos por isso. Hoje o nosso onboarding, ele é totalmente remoto. O sujeito recebe o computador em casa, na hora que ele faz o primeiro login, vem todo o perfil dele, vem todo o kit de welcome, todas as aplicações que ele tem acesso já vão estar devidamente dimensionadas para aquele elemento, para o uso que ele está fazendo daquela ferramenta. E se ele for usar do smartphone dele, é outro tipo de perfil para os mesmos aplicativos que ele tem acesso. No caso do Diego, achei que foi muito interessante, que óbvio, lá já se percebe essa cultura digital, essa imersão no solucionamento das próprias necessidades organizacionais dentro da organização usando tecnologia, não tendo que esperar um guarda-chuva maior, que sempre é importante, e eu acho que ele tocou num aspecto super relevante que hoje ainda talvez as companhias estão olhando, que é a questão do data lake. Você tem uma unificação de todos os dados, que estruturados ou desestruturados podem ser acessados e monetizados em alguns casos, mas principalmente você extrair valor deles, seja até para uma questão operacional. Agora, na Dell, essa coisa foi uma evolução, e ela foi uma evolução muito interessante, porque nós saímos daquela companhia que fabricava computador, lá no passado, no modelo tradicional, para uma empresa que hoje pretende ser uma empresa essencial no âmbito da tecnologia. Então, nós temos que experimentar tudo isso, todas essas soluções de desenvolvimento de aplicações, containers, Edge, Core e Cloud, todos se comunicando simultaneamente. Então, as pessoas falam, puxa, mas a Dell vende servidor, como é que vai competir com o Cloud? Bom, nós somos não só um dos maiores provedores de soluções para os Cloud Service Providers, como também somos grandes usuários dos Cloud Service Providers. Né? Nós utilizamos para dentro de casa, utilizamos para a nossa operação e levamos os clientes para essa jornada também. Ou seja, aí volto para o Bruno, a questão de ter a cabeça aberta, a questão de você ter a disposição para arriscar, para entender isso. Mas eu não quero esquecer aqui um elemento que agora talvez a gente ainda... vou colocar até como uma certa provocação, que é uma coisa que a gente já vem pensando. Na medida que estaremos todos trabalhando em casa, ou remotamente, eu passo a me tornar disponível no labor market mundial. E o custo de você trabalhar em Nova York ou em Nova Delhi é muito diferente. Agora, se eu posso contratar as pessoas em Nova Delhi para prestarem serviço para Nova York, você passa a ter um rearranjo do custo do labor, e isso acho que ainda a gente não conseguiu provisionar dentro da equação do que é trabalhar remotamente. E a empresa nenhuma vai ter controle sobre isso, porque vai acontecer. As pessoas vão para casa, e aí aquela pessoa que falava, não, eu gosto, porque aqui é na minha cidade, eu me dou bem, tenho cheio de gente que estudou comigo na faculdade, temos um grupo e tal. Você vai continuar tendo grupo, só que agora você vai trabalhar para uma empresa que está do outro lado do globo. Quanto que aquela empresa vai pagar pela sua hora, pela sua competência? Então, vai haver eu acredito que vai haver um rearranjo no labor cost, no labor market mundial, em função disso. E aí, de novo, entra a questão de evoluir, de arriscar, a questão de você ter os dados. Vou dar um exemplo. Nós criamos toda um sistema analítico que foram desenvolvidos até pelos nossos cientistas de dados que ficam aqui no Brasil no convênio que temos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para determinar o regresso aos sites. Então, tem toda uma modelagem que lê em real time dados de inúmeras fontes mundiais, locais e globais, entidades multilaterais, para dizer qual que é o risco de voltar para o site no Brasil. Porque senão é uma decisão do Luiz Gonçalves. E, de repente, o Luiz Gonçalves não está preparado para tomar essa decisão, porque ele não está vendo todos os dados do mundo e como é que as respostas estão acontecendo. Então, esse tipo de iniciativa vai fazer parte cada vez mais do decision making das companhias. E para encerrar aqui, deixar os demais também contribuírem, eu diria que essa experiência que iFood e XP contam são as experiências de êxito, porque são companhias inovadoras. Agora, nós temos contato com clientes no mundo inteiro e houveram experiências terríveis. Gente que o colaborador falava, eu não vou para o escritório porque eu não quero ficar exposto, mas ele tinha uma função que só poderia ser realizada dentro do escritório.
Ou seja, TI, muito embora tivesse aquela figura de estratégia, importância, transformação digital, agora vai ser alçada a um status de boa governança, porque a primeira pandemia, você tem a desculpa, foi a primeira. Se houver a próxima, você não pode dizer que você tem um burning platform, not anymore, porque você já passou por aquilo. E você não se preparou, o desenho das suas aplicações, as contingências, a utilização da cloud, multi-cloud, o acesso remoto, a capacitação e a segurança, né, dos seus colaboradores, um trader trabalhando em casa, talvez a companhia tenha que ter acesso no roteador dele doméstico para garantir que aquela transação depois tenha a transparência exigida, por exemplo, pelo Banco Central. E isso é possível, a tecnologia entrega. Agora, nunca tivemos que ir nesse nível de sofisticação porque não era necessário. Agora vai passar a ser uma questão de resiliência operacional, se não até boa governança, no caso das companhias de capital aberto. Muito bem. Muito obrigado, Luiz, até para fazer, eu também, um pouquinho essa conclusão das 3 empresas, como foi madurado, realmente a parte da equipe, a parte de soft skill, hard skill, realmente é o DNA das empresas de vocês, que vai fazer a diferença, não tem como. Eu estou recebendo muitas perguntas, e como o tempo, a nossa programação é realmente terminar às 19h30 e deixar 10 minutinhos para a conclusão, eu vou começando a fazer algumas perguntas. Eu peço se vocês puderem ser um pouquinho mais breves, até para conseguir fazer um pouquinho das pessoas, porque realmente são pessoas diferentes. Eu vou começar a fazer por ordem e juntando um pouquinho vários temas. Uma pergunta rápida, vamos fazer tipo um talk show. Começando, por exemplo, pelo Bruno. A Annali do Bank of America falou, qual que é o desafio de atuar num mercado que muda tão rapidamente, e como cada um de vocês se prepara para que a companhia seja sempre tão inovadora, tão ágil? Ou seja, olhar um pouquinho o cenário há 2, 3 anos. Bruno, por favor, se você... Eu acho assim, minha visão é sendo mais capim e menos bambu. Você vai ter vento para tudo quanto é lado. O bambu, ele quebra, se ficar rígido ali. Seja mais capim, se adapta. É o que eu falei. Assim, na XP, a gente encara esses desafios de mudança de uma forma muito natural. Você, para isso, tem que ter cultura, né? Eu acho que a resposta está na cultura da empresa. Então, eu falei aqui os 3 valores de sonho grande. O impossível é possível, na nossa visão. Era impossível a XP chegar até aqui, chegamos, e acho que vamos muito mais longe. A mente aberta, erramos várias vezes ao longo do caminho, fizemos iniciativas que estopamos e vamos continuar errando, mas a mente aberta, como eu dei o exemplo da Vila XP, e o empreendedorismo, que é essa cultura de dono. Aqui, se tem alguma coisa errada, eu falo, vai lá e conserta, não fica esperando, né, ou reclama com alguém para consertar. Então, vai lá e faz você. Então, essa cabeça de dono. Eu acho que é a questão cultural e a flexibilidade e adaptabilidade. Muito bem. Diego, você quer... Eu acho que só para trazer um ângulo diferente, a gente tenta resolver isso sendo completamente avesso a um comportamento padrão e de movimento de inércia que é de controle e processo. A gente acha que as companhias no Brasil se acostumaram a simplesmente dizer bota aí um monte de política, controle e processo, porque isso é bom. Isso não é necessariamente bom. Controle é bom, em especial, para aquilo que te expõe, para aquilo que gera risco. Para aquilo que não gera, você não precisa de controle necessariamente, né? E toda vez que você privilegia demais controle e processo, você tira da equação o quão chato você deveria ser com o comportamento das pessoas. Então eu vou dar um exemplo bem simplesinho aqui do como a gente trata política
aqui na empresa. Vou pegar um exemplo mais fácil que todo mundo vai entender. Política de refeição. Qual o valor da refeição que você pode comer? O que você quiser. Se você não tiver o discernimento de conseguir escolher a sua refeição a um valor correto, dada a situação que você está vivendo, comercial, sozinho, viajando no Brasil, no exterior, em dólar ou não, cara, como é que eu vou te entregar a chave da empresa para você tocar qualquer coisa aqui dentro? Para nós, é inconcebível tratar como criança pessoas que você dá a chave para fazer investimentos de centenas de milhões de dólares por ano. Não faz sentido. Então, o que a gente faz? A gente, simbolicamente, é muito chato com controle e processo. Eu tenho controle e processo para aquilo que precisa. O que não precisa, eu não tenho. Eu confio no comportamento das pessoas. O que eu faço quando eu tenho isso? Eu gero medo no gestor, que o gestor fala, caralho, se eu contratar ali aquela pessoa, o que vai acontecer? O que eu gero? Eu gero uma obrigação de você compreender mais o comportamento. Quem é a pessoa que você está contratando? O que isso gera em consequência? O processo seletivo aqui não é padrão. Ah, vem aqui, 2 entrevistas, passa pelo 3º, 4º provinha, aprovado. As pessoas se preocupam muito ao longo do tempo, por exemplo, em montar o seu banco de currículo. Pessoas que elas conhecem, de confiança, que ouviram falar bem, com uma carreira, com um comportamento fantástico. Então, a gente não tem essas coisas. O que acontece na maioria das empresas? Você precisa pedir bênção para tudo. Então, você vai ficando sênior na organização e você fica pedindo bênção para poder dar um pulo. Viagem é econômica ou executiva? Assim, sério que a discussão na sua empresa ainda é por que tal pessoa chegou em tal cargo, ela merece viajar um pouquinho melhor? Não, econômico ou executiva, cara, é consequência de contexto. Bruno, acabou de fazer um roadshow fudido, viajando por vários países do mundo, puta jet lag do caralho. Tem que viajar de executiva, tem que alugar avião se necessário. Bruno vai sair daqui para Miami, vai no domingo, primeira reunião terça-feira, uma reunião começa à tarde. Precisa mesmo ir de executiva? É contexto. Qual é a minha política? Você decide. E na hora que alguém te perguntar, você tem que estar tranquilo em explicar a motivação. Ponto. Isso é o espírito animal, a preservação. É você levar controle para o nível que ele precisa. Ah, Diego, mas você é uma empresa de capital fechado. Meus 2 controladores são listados em 3 bolsas e ambos somados valem mais de 150 bilhões de dólares. Eu não sou uma empresa tratada como uma empresa fechada familiar brasileira, ao contrário. Eu sou uma empresa que sou tratado do ponto de vista de controle sob uma ótica bem pesada. Mas eu tenho, acima de tudo, capacidade de gerar controle por meio de comportamento e achar esse equilíbrio. Muito bem. Não, Diego, realmente é uma cultura. Quando você falava, eu me lembro dos meus 8 anos de empresa japonesa de tecnologia, Trend Micro, listada na Bolsa. Eu, na época, era CFO, eu praticava um pouquinho isso. Em tecnologia tem isso, é liberdade por responsabilidade. Na verdade, cada um realmente tem que ter pessoas focadas no negócio. Luiz, um pouquinho, me conta compartilha, como que vocês veem essa questão? Acho que não estou Está no mudo, eu acho. Ô, Luiz, acho que você está no mudo. Oi, desculpa. Vou sumarizar um pouco aqui. O que o Bruno e o Diego falaram é accountability, porque o inverso dessa moeda é a infantilização. É você tratar um VP como se fosse alguém que não tenha competência ou não deveria ter a responsabilidade para tomar determinadas decisões que impactem a sua organização, seja na contratação, no OPEX e assim por diante. Então, nesse aspecto, eu acho que as organizações de finanças das companhias podem prestar um excelente trabalho, que é algo que nós fazemos na companhia. Se eu não entendo dos KPIs da outra organização, tech support, customer care, supply chain, legal, medicina do trabalho, não tem importância. A língua franca da economia é o P&L. O quanto que isso impacta o seu P&L, o quanto vai trazer de produtividade, o quanto vai melhorar o seu custo e a sua eficiência, tudo isso traduzido em cifras. Porque aí é uma língua que todo mundo entende, muito embora eu não tenha a menor competência para arbitrar os gastos da área de legal da companhia. Por outro lado, se falamos ambos na língua das cifras, fica mais fácil de eu entender o que está acontecendo e entender o accountability que está sendo concedido ou negociado entre as partes. Porque diversas vezes os controles e as normas corporativas não regem todas as circunstâncias.
E aí é onde você extrai valor do decision making, que vai falar, olha, puxa, para isso aqui a melhor decisão é essa, compartilhada entre os demais, mas porque entendemos e falamos uma mesma língua e, portanto, conseguimos unificar essa conversação. Então, a área de finanças, acho que o Bruno comentou no princípio, falou, a educação financeira, né, que hoje a gente faz, eu tenho filhos, aqui eu falo com eles a respeito como é que é, e juros composto, e aposentadoria. Importante. Importante, né? As escolas deveriam ensinar isso, não ensinam. Deveriam, é verdade. Deveriam, porque isso é uma questão de prática, da vida de cidadão prático, saber o quanto custa o dinheiro, como é que o governo está gastando. Então, as áreas de finanças detêm um conhecimento que, no final do dia, para a empresa privada ou pública, é o bottom line. Então, se falamos a língua dos financeiros, ou essa é a língua que o mercado entende, por que não utilizá-la como língua franca para realmente fazer esse interlock entre todas as organizações? Isso aí, só fazer um pequeno comentário aqui, isso aí, Luiz, que você falou, para mim se resume assim, o accountability é empoderamento, né? Você empoderar as pessoas, e aí, no que o Diego colocou, você cria uma cultura na empresa diferente. Uma das pessoas que eu contratei, que eu dei o exemplo para responder direto para mim, que fez o onboarding agora, ela veio para me ajudar a ficar responsável por toda a matriz de despesas da empresa, ter o OBZ implantado, tudo. Ela veio com uma experiência de uma grande empresa global no Brasil. Eu vou preservar o nome, né, por questões éticas, obviamente, e uma empresa que eu admiro, tá muito boa. E ela veio 2 semanas fazendo reunião dentro da XP. Ela virou para mim e falou assim: pô, Bruno, posso te falar um negócio? Eu estou impressionado. Eu falei, impressionado com o quê? A gente tem muita despesa, né, para cortar, porque a empresa não para de crescer, é normal, né? É isso que você está impressionado? Ele falou, não, eu tinha vários atritos, era uma esgrima na minha empresa antiga, na hora de discutir custo, orçamento. Aqui, o mindset de todo mundo na reunião é colaborativo para pensar o que dá para... Então, assim, é como se todo mundo fosse dono do negócio. Essa cultura, ela te dá um empoderamento de não ficar fazendo micromanagement, como o Diego deu exemplo. Então, isso é muito importante. Eu acho que é um mindset. Muito bem. Eu acho que, Bruno, você resumiu muito bem esse tema, provavelmente devido a uma questão cultural. Em outros países, como eu falei para vocês, por exemplo, no Japão, é muito mais assim, já um nível. Nós viemos, o Brasil, vendo uma cultura europeia, tem uma imigração italiana, você também é de origem, então, português, espanhol. Então, nós temos essa cultura de microgerenciamento, independente dos níveis, se é uma companhia aberta ou fechada. Eu queria seguir um tema que três executivos nossos, eu vou juntar um pouquinho as 3 perguntas. O Mário, que é o CEO da BMW do banco, o Luiz Mouzinho, que é o CFO da Marelli, antigo Magnete Marelli, e o Maurício Fernandes, da CFO da Mastercard, eles fizeram uma pergunta que me chama a atenção, que vocês, falando um pouquinho de administração de equipe nessa pandemia no home office, vocês viram mudança de engajamento entre o início da pandemia e hoje, depois de 5 meses? E o Mário comentou, vocês incentivam o tema de abrir e não abrir a câmera? Ou seja, voltamos a câmera. Então, aí você fica meio... Então, são sempre temas ligados à gestão. Então, eu queria um pouquinho fazer fazer um pouquinho uma carrelada. Quem quer começar, fica à vontade. Mas esse tema um pouquinho de gestão, e se as equipes, depois de 5 meses, vocês acham, estão sentindo que está um pouquinho... Como que está essa parte de engajamento? Por favor. Quem quer começar? Tá no mudo aí, Luiz. Acho que você... Eu posso começar. Respondendo tecnicamente, o engajamento se manteve não só igual, como em diversas
situações, inclusive melhorou. Aí a medida de INPS, como citou o Bruno, casualmente a nossa medida anual é em maio, e temíamos realmente o impacto, e o resultado superou todas as expectativas e cresceu versus os anos anteriores, que foram anos espetaculares para a companhia, do ponto de vista de conquista de mercado e tal. Então, isso mostrou engajamento, mas existe aqui um trabalho de experimentação muito grande. A coisa da câmera. Antes a gente falava, não, puxa, vamos mostrar para ver, para dar esse engajamento. Hoje em dia é o seguinte, olha, depois de 7 horas na frente da câmera, dá estresse. Você tem o estresse do Zoom. Então é o seguinte, fica à vontade, o que você quiser, traz o cachorro, deixa o gato em cima do computador, não tem problema, se o filho estiver circulando, ok. Que para nós já não era uma coisa tão diferente. Mas nós fizemos algo, sim, que foi propositado e pensado, deliberado, que é provocar mais acesso e contato, para a pessoa não se sentir abandonada numa caverna. Né? Porque a caverna pode ser o canto da sala, pode ser o computador que está ali num lugar que não está bem iluminado, com boa ergonomia. Então, nós fizemos questão de provocar mais sessões de contato com as pessoas, os managers, os líderes, são convocados a fazer isso deliberadamente e muito feedback. Como é que está sendo? O que você está sentindo? O que é isso? O Bruno falou a questão das cadeiras. As cadeiras, desde o princípio, a gente falou, quem quiser pegar cadeira, porque quem tem uma cadeira ergonômica para trabalhar em casa? Não é um item que você vai na loja comprar para ter um item de decoração. Então, essas coisas foram pensadas, mas muita experimentação. E o desprendimento de saber que vamos errar, mas vamos errar rápido. Porque você erra rápido, você corrige, o funcionário até fala, puxa, que bacana, vocês perceberam que isso não estava legal. Monitores. Monitores foi distribuição em larga escala. Todo mundo tem monitor, porque um monitor só é muito constrangedor do ponto de vista de produtividade. Dá mais monitor para todo mundo. Quem quiser pode ir no escritório, pega os seus. No escritório já a maioria usava 2. Agora, quem levou um notebook para casa perdeu não só os 2 do escritório, ainda ficou com o menor. Então, assim, então a experimentação é importante. Eu jamais vaticinaria aqui uma resposta absoluta e certeira. Mas precisa experimentar, precisa arriscar, precisa estar aberto a reconhecer os erros e seguir adiante. Diego. Eu acho que eu não vou adicionar nada ao que foi dito, porque são uma experiência muito parecida. Eu acho que eu só colocaria um pontinho adicional, que a gente está olhando o que os demais, o que está sendo estudado. Então a gente assim está fazendo muita coisa, testando, aprendendo, etc., mas assim, olhando para muito estudo, porque tem gente preocupada com isso, estudando metodologicamente esses pontos. Então a gente está muito humilde em relação a isso, ou seja, inovando pouco, entre aspas, e acompanhando bastante quem tem apresentado estudos sólidos sobre o que fazer e como fazer questões como essa. Muito obrigado. Estou acompanhando um pouquinho as perguntas que estão chegando do chat. E normalmente nós no IBEF Global, para quem participa pela primeira vez, para nós é importante mais a opinião. Normalmente fazemos reuniões presenciais, mesa de 10 CFO, se joga um tema e realmente isso. E eu estou percebendo que tem uma não sei, uma curiosidade, mas muito explorando esse tema de equipes. A Renata Muramoto, que é sócia da Deloitte, ela fez essa pergunta específica para o Diego, mas eu estenderia um pouquinho também para o Luiz e para o Bruno, que seria... o Bruno um pouquinho comentou o formato, mas vocês contratam profissionais que já possuem skill de finança e de tecnologia ou consideram uma posterior capacitação, treinamento? Como que vocês escolhem? Iniciando, Diego, se puder compartilhar essa experiência, depois passamos para... Claro. A gente contrata pessoas sem esses skills. Não existe no Brasil, tá? Se você tiver tentar fazer isso e precisar contratar 5 pessoas, você vai levar 6 meses para achar. Então a gente contrata 100. O que a gente quer são pessoas inteligentes, capazes,
com um bom histórico, mas acima de tudo com um comportamento fora da curva. Então o que me interessa é isso. E o resto? O resto é botar a bunda na cadeira, aprender, perguntar para a pessoa do lado, aprender de novo, se desafiar, errar 3 vezes, dizer que não sabe, aprender de novo e todo mundo aprende. Aqui na equipe, todo mundo usa a linguagem de SQL. Todo mundo aprendeu sozinho. Não pagamos curso, não tem nada disso. Tem um curso disponível na internet, se você quiser entrar, vai lá, pega. Todo mundo aprendeu sozinho. A gente se acostumou, a gente tem um péssimo hábito de achar que só aprende sentado numa cadeira de sala de aula. A maioria das pessoas aprende lendo, aprende pegando papel e rabiscando, e entendendo, e fazendo conta, e errando de novo. Então é assim que a gente acredita. Pra gente é assim. Se tem uma coisa que a gente não contrata aqui, é a pessoa que chega e fala, e aí, você paga um curso em inglês? Eu dou um exemplo simplista, porque isso era muito comum na minha época, né? A gente entrava na empresa e falava, será que a empresa tem uma bolsa de inglês? Amigo, se foi esse o teu raciocínio de desenvolvimento ao longo do tempo, você está na empresa errada. Muito bem. Quem quer continuar? Bruno, Luiz? Por favor, à vontade. Não, posso comentar, assim, é muito em linha na XP com o que o Diego falou também. Aqui a gente nem olha mais currículo, né, propriamente. Para mim, a coisa mais importante é o fit cultural, né? E aí o fit cultural vai ser aquela pessoa que tem um brilho nos olhos, que quer fazer, que se encantou pelo propósito da empresa, abraçou. E aí essas pessoas são pessoas apaixonadas, que naturalmente, se tem ali algum gap de skill, vai ser coberto ao longo do tempo. O inverso, né, ter a pessoa com skill, mas que não tem o fit cultural, isso é muito mais difícil de transformar na minha visão. Luiz? Eu acho que um valor hoje essencial, além desse fit, obviamente, o fit cultural, porque custa muito caro quando esse fit não dá match para ambos os lados, né? E você pode até acabar danificando a carreira de alguém que estava indo muito bem. Mas eu acho que, em suma, o que acontece? As competências técnicas são given. Essas já não é critério, porque você encontra no mercado oferta de competências técnicas, funcionais, que fazem parte do processo. Ou seja, você quer alguém que entenda efetivamente de contabilidade, ou de operações, de produção, de finanças, de vendas. Esse é given. O que não é given e o que a gente busca é a capacidade de aprender. Porque eu entrei numa companhia que tinha um êxito tremendo em PCs e hoje é a empresa que fornece soluções de infraestrutura para cloud. A conversa é completamente diferente. Se você não tiver essa predisposição de se desprender até dos seus êxitos do passado, e encarar desafios novos, onde você entra como underdog, by the way. Porque quando o Michael Dell inaugurou a Dell, o Mr. Hewlett-Packard já tinha 56 anos. A Hewlett-Packard já era uma companhia conhecida. Então, se você não tiver esse desprendimento de até, às vezes, se canibalizar e buscar um novo conhecimento continuamente, você morre estagnado. Então, essa é, sim, uma das atribuições, um dos atributos que nós buscamos identificar nas pessoas. Agora, o conhecimento técnico funcional, esse é given. Tem que ter, tem que ser bom e tem que ser excelente naquilo que faz, com record proven record e assim por diante. Mas não é mais critério. Muito bem. Eu queria... rapidamente, o tempo passa realmente, foi um papo super legal, nós estamos nos aproximando na parte final. Eu queria, só para fazer a conclusão, deixar 5 minutos para cada um de vocês, para que vocês possam comentar um pouquinho o que temos que esperar para o futuro, de negócios disruptivos, de novidade do mercado. Eu gostaria que cada um de vocês pudessem, iniciando pelo Bruno, depois o Diego e depois, por concluir, o Luiz, que vamos esperar desse mercado, chegando um pouquinho, fazendo essa conclusão final para compartilhar para os colegas do IBEF. Bom, você tem que pegar minha bola de cristal aqui, né? Mas eu acho, assim, brincadeiras à parte, né? Eu acho que a questão da tecnologia foi falada bastante aqui. Todo mundo sabe isso,
não é novidade na minha visão, mas a pandemia ela acelerou a digitalização. Isso é um fato. Tiveram empresas que acabaram se beneficiando, a grande maioria das empresas sofreram com isso, perdendo consumidores, enfim, tudo que a gente já sabe, mas essa digitalização ela mostrou que a tecnologia já está aí. Era questão de utilizar melhor, mais, e tivemos todos uma situação forçada globalmente, e isso aconteceu. Então, a questão da disrupção, na minha opinião, que já vinha acontecendo, ela vai acelerar. Então, esse para mim é um fator para ter em mente que quem tem que mudar, muda rápido, porque a velocidade ela vai ser ainda mais intensa do que foi até aqui. Tá? Um outro ponto que eu gostaria só de comentar, o Luiz tocou na questão da matriz de contratações de pessoas com esse home office. Que isso pode acontecer, uma transformação. Assim, não é que pode acontecer, tá? Eu te digo que na XP já está acontecendo. A gente, quando anunciou o XP de qualquer lugar, a quantidade de currículos que nós recebemos da noite para o dia mais do que dobrou, de pessoas interessadas em vir trabalhar numa empresa como a nossa, com o mindset de que poderiam trabalhar de qualquer lugar. E eu acho que isso abre uma porta que não é só da matriz de custo, porque eu contratar uma pessoa no Mato Grosso, que aliás fizemos, Mato Grosso, Paraíba, na Amazônia, e estamos fazendo. Contratar uma pessoa, por hipótese, no Mato Grosso, que eu vou ter um custo menor com essa pessoa, e ela vai receber mais em termos de poder de compra e vai ser mais feliz, é um win-win para todo mundo. Para todo mundo. O desafio é manter a pessoa com a cultura da empresa, mas a gente tem formas de endereçar isso. Para isso teremos a Vila XP, para isso teremos onboarding, para isso teremos touch points periódicos com as pessoas da empresa. Agora, se a gente pensar que pessoas é o maior atributo de uma empresa, se você não for uma empresa, sei lá, uma Vale que tem Carajás, é minério de ferro ao céu livre, custo de extração barato é outra coisa, o grande ativo. Mas no nosso negócio, pessoas, people business, você abrir o leque de poder contratar o mundo todo sem precisar convencer aquele talento a vir morar em São Paulo, na Faria Lima, você abriu o funil. Então, eu acho que essa perspectiva ela é transformacional, ela vai mudar as empresas para frente e as empresas que saírem na frente com essa visão, elas vão conseguir ter mais talentos, talentos mais disruptivos que falam com essa cultura e tem uma grande probabilidade de largar na frente. Minha visão. Obrigado, Bruno. Diego, para conclusão finais. Além de concordar com o Bruno, eu quero pôr um ponto aqui, eu quero ser extremamente provocativo e apocalíptico. E eu acho que isso é muito bom para o Brasil. A gente vem de uma cultura extremamente oligopolista, onde famílias tradicionais, classe política centralizada, classe intelectual centralizada, entre outras coisas, construíram as cadeias de valor no Brasil e fatiaram para pouquíssimos poderem efetivamente explorar como empreendedores nos últimos 100 anos no Brasil. O que a globalização, sob a ótica de integração de cadeias tecnológica, financeira, logística, capital, pessoas, conhecimento, etc., e todos os efeitos de tecnologia que o Bruno acabou de trazer permitem, é a quebra desses oligopólios. O que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, que está sendo acelerado, é uma completa revolução na prática de quem guia, cresce e transforma a economia brasileira. Para quem acha que tem um exagero aqui, volta, sei lá, anos 2001. Olha para trás, 5, 6, 7, 8 anos e me lembrem 10 empresas que tenham aparecido, crescido, arrebentado do nada e se consolidado. Vocês vão ter dificuldade de me dar 10 empresas. iFood 99, XP, Nubank, Banks, Arco Educação, e eu posso citar mais 50 aqui. Mudou. Sabe por que mudou? Porque quando você integra todas as cadeias de negócio e permite a tecnologia fazer a transição de dados e leva para a ponta do consumidor a qualidade do produto e a competição aumenta, quem detém ativo não detém mais poder econômico. Então, pegando aqui o Bruno só para brincar com o que ele falou, a Vale estaria preocupada com isso que ele mencionou? Não. Mas a Vale deveria estar muito preocupada sobre como vai se dar a intermediação de minério de ferro no futuro. Ah, mas isso não precisa se preocupar, não. Provavelmente foi o que o Hilton disse
há 15 anos atrás, quando o Booking apareceu, quando o Expedia apareceu, quando o Decolar apareceu. Hoje ninguém entra no site mais do Hilton para fazer uma contratação de Hilton. Todo mundo entra numa plataforma. Por quê? Porque o produto é vencedor. O produto gera dado, gera competição do ponto de vista de oferta e preço, em última instância é o que o consumidor quer. Agência bancária. Alguém aqui sentiu falta de agência bancária nos últimos 6 meses? Não. Mas quando o Nubank apareceu, todo mundo deu risada. Ninguém comprou o risco. Tá aí. O grande vencedor do ponto de vista financeiro dos últimos 6 meses, de uma forma simbólica, é o Nubank, que provou a tese que durante 6 meses o brasileiro não precisou de uma agência bancária. Está aqui a XP, que eu não preciso nem comentar o caso, extremamente conhecido. O que tem no futuro para o Brasil, com essa aceleração que o Bruno mencionou, e a descoberta da tecnologia, uma vez que a globalização já está dada, é uma completa revolução em quem efetivamente gera valor nas cadeias produtivas no Brasil. E isso vai mudar muito onde o poder econômico está alocado nesse país. Diego, muito obrigado. Sempre ter você nas nossas discussões é realmente um aprendizado contínuo, pragmático. Realmente, obrigado por esse seu ponto de vista também, mais geral sobre o Brasil. Luiz, por favor, faz essa honra comigo. Vamos tentar fazer um pouquinho. Comenta um pouquinho que vamos esperar, que podemos esperar da Dell, até pela ajuda nesses negócios disruptivos como tecnologia, e depois você me ajuda também a fazer esse encerramento final do evento, por favor. Obrigado, Pierluigi. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com todos aqui que tecnologia foi, por decreto, até considerado serviços essenciais. Então, a gente esteve de frente a todos os desafios que os nossos clientes enfrentaram e vimos distintas realidades. E aí eu quero resgatar 2 elementos citados pelo Diego e pelo Bruno aqui para fazer a minha consideração final. O que o Bruno falou é a conexão com o colaborador, se esse mercado de trabalho vai realmente se ampliar, vai se tornar mais líquido, vai ser através da identificação do colaborador com o propósito da empresa. Ou seja, as empresas vão ter que se declarar mais fortemente a respeito do que elas acreditam e para o que elas vieram. E aí, nesse bojo, vai entrar todas as questões relacionadas a ecossistemas, meio ambiente, posicionamento social, sustentabilidade, ou seja, vai haver uma transformação nesse sentido. E a desmaterialização dos ativos, ou seja, ser grande hoje já não é necessariamente um elemento de atratividade, pode ser até um elemento de depreciação daquele ativo, porque passa a ser mais um peso do que uma vantagem competitiva, já que esse mundo ele começa a se desconstruir, passa a ser reconstruído em cima de building blocks que têm vida própria e todo dia se atualizam, né? Quando a gente fala para um cliente, olha, você vai abrir um site, vai fazer um site, deixa eu te explicar um pouco o que é um microserviço. Você não precisa criar um sistema de cobrança. Você pluga no seu site um sistema de cobrança dos muitos que já tem por aí, que estão sendo atualizados continuamente e vão ser cada vez mais eficientes, e vão ser cada vez mais evoluídos e seguros. Alguém está prestando um pedaço do provimento da minha cadeia de valor. Como que eu incorporo isso? E, por fim, eu volto na questão do labor market, porque esse realmente vai haver um rearranjo que vai voltar para a questão do que essa empresa faz, por que ela faz e como eu me conecto. E aí os líderes vão ter um papel muito importante, porque eles vão emanar o propósito dessa companhia. E quando qualquer um de nós aqui não emanar da forma atrativa, poderemos perder talentos importantes que vão trabalhar para o concorrente, porque o switch cost talvez seja, e a portabilidade seja muito barata para o colaborador. Agora, gostei muito do comentário do Bruno, porque a gente pode realmente tornar a economia mais distribuída e levar a riqueza para outros lugares, com toda essa possibilidade do trabalho remoto à distância, porque é o que ele falou. Sujeito em Mato Grosso, ele vai usar os recursos e os incomes que ele recebe dentro da comunidade dele, vai fortalecer a economia local. Então, isso é muito bom, como uma forma de distribuição. Ou seja, eu acho que
seremos um novo mundo, menos por coisa do todo mundo vai trabalhar em casa e máscara para o resto da vida. Não, porque nós conseguimos experimentar um novo modelo operacional que trouxe muitas dificuldades, sem dúvida nenhuma. Quem tem filho em casa sabe do que eu estou falando. Mas, por outro lado, também mostrou inúmeras oportunidades que algumas empresas vão explorar e vão ter êxito. E não adianta lutar contra a força da gravidade. Então, assim, get ready. Buckle up. Luiz, muito obrigado para até me ajudar em fazer essa conclusão final. Eu queria agradecer mais uma vez, em primeiro lugar, o Bruno, o Diego e o Luiz, a nome de toda a diretoria. Acredito que realmente foi um tema muito debatido, cheio de aprendizados. Queria agradecer muito as pessoas que participaram. Temos muitas perguntas, então o que eu vou falar para eles é que, na medida que recebemos, vamos a endereçar diretamente para os nossos palestrantes, então, para depois dar um retorno. E só para concluir, o nosso próximo evento do Global vai ser no final de novembro, sobre um tema que já escolhemos, que vai ser o Open Banking. Nós já temos o patrocínio da Dell, então queria já agradecer ao Luiz por ter já ido para frente, ter nos ajudado. Então, o nosso próximo encontro será sobre o Open Banking para o evento de novembro. Muito obrigado a todos, boa noite e bom descanso a todos. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Obrigado.